Nisso, a equipe do Brian também foi acusada de apresentar Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da saga Investigativos 4 de Idaho. Especificamente, esse é o 49º episódio. Lembrando que eu tenho feito a cobertura desse caso desde o começo, então você pode procurar a playlist, você vai ver a saga com os episódios em ordem cronológica, contando tudo o que aconteceu até chegarmos a esse ponto, ou seja, quando não sabíamos se tínhamos um suspeito, se havia, quem era, a prisão dele e agora toda essa jornada até o julgamento, que ao que parece ainda vai ser muito longa. Lembrando que eu tenho vários episódios especiais, peças investigativas aqui no canal. Então não deixa de assistir, eu te recomendo muito episódios fantásticos. Se você ir na página inicial do canal, você pode fazer uma tour pelas playlists que estão bem organizadas e esquematizadas, ok? Então não deixe de conferir. E nós vamos começar esse caso agora. O Brian ficou bem visível na primeira transmissão ao vivo, na sexta-feira, 26 de janeiro. Ele apareceu vestindo terno com gravata e camisa branca e sentado ao lado da sua advogada, a Anne Taylor. A recente audiência foi transmitida ao vivo, só que as imagens foram excluídas logo depois. Difícil. Durante a audiência, a primeira moção considerada foi se o juiz reconsideraria sua decisão anterior em relação ao padrão de prova da acusação do grande júri. A defesa do Brian queria que o juiz mudasse a sua decisão anterior de causa provável para além de uma dúvida razoável. O juiz negou a moção e a defesa também pediu permissão para recurso interlocutório, o que colocaria o julgamento em espera. O procurador do estado também disse que queria iniciar o julgamento dele já nesse verão para evitar o ano letivo e parar de forçar a família das vítimas a reviver a dor da perda dos filhos o tempo todo. No entanto, a advogada Anne Taylor disse que não, claro. Ela disse que acredita que eles não estariam prontos já nesse verão, que ela gostaria de adiar para o verão de 2025, além de solicitar uma mudança de local. A Anne também disse acreditar que o julgamento poderia durar até 15 semanas. Aí a advogada falou assim, olha, eu quero deixar claro, tá, que a minha equipe não está parada tentando evitar esse julgamento. Nós não ficamos sentados e esperando, sabe? Essa não é a nossa tentativa de conseguir algum atraso. Essa é a nossa tentativa de conseguir o devido processo. No entanto, o juiz John Judd disse, olha, eu estou muito preocupado com o atraso. E ele falou, esse é um caso complicado, pode levar muito mais tempo, mas qualquer um de nós, e eu sei que qualquer um aqui que pensava e entende, na verdade, que aconteceria um atraso adicional. Aí ele falou assim para a advogada, precisamos de mais um ano? E aí, isso logo depois da longa explicação dela, do porquê precisariam de mais um ano e etc, etc. E ela, claro, não deixou de mencionar a análise dos 51 terabytes de dados. E a Anne também disse que o mais cedo que ela poderia estar pronta seria só em março de 2025. Ela falou assim, olha, eu estou nervosa em dizer que eu vou estar pronta no verão de 2025, eu sinto muito. Bom, com isso, nenhuma data de julgamento foi marcada, então ainda não sabemos quais serão os próximos rumos. Mas os procuradores estaduais disseram que se o julgamento não pudesse começar nesse verão, eles prefeririam que o julgamento então começasse no verão de 2025, para evitar o ano letivo. A primeira audiência, que foi fechada ao público, teria lidado com a moção da equipe para rejeitar a acusação do grande júri porque houve um erro na instrução do júri. Isso é claro, segundo a Anne Taylor. Aí o juiz negou esse pedido. Nisso, a equipe do Brian também foi acusada de apresentar intermináveis moções para prolongar o julgamento. E aí o promotor estadual, Bill Thompson, falou, olha, o julgamento nesse caso vai acontecer, nós precisamos chegar a um julgamento nesse caso.
Só que, como eu havia mencionado anteriormente, a equipe de defesa do Bryan está tentando transferir o julgamento para o outro condado devido a planos de ampla publicidade pré-julgamento e preocupações sobre um júri tendencioso no condado de Latam. A equipe também argumentou que a extensa cobertura midiática, a natureza lasciva dos alegados crimes e a gravidade das acusações contra o Bryan tornam impossível encontrar um júri imparcial no condado de Latam. Embora a promotoria planeje resistir a esse pedido, os advogados de defesa do Bryan acreditam que podem selecionar um júri apropriado apenas em outro condado. Os especialistas jurídicos se manifestaram dizendo que acreditam sim na possibilidade do Bryan conseguir um julgamento justo em outra jurisdição, citando precedentes históricos em que os júris conseguiram pôr de lado o conhecimento pré-existente e basear as suas decisões apenas nas provas apresentadas no tribunal. Aí o promotor, o Bill Thompson, ele falou o seguinte: olha, não é Moscou, não é o condado de Latam, está em toda parte. Portanto, eu não acho que uma mudança de local vá resolver nenhum desses problemas. E ele disse que os residentes do condado de Latam merecem que o caso seja julgado. Essa última audiência enfureceu muitas pessoas, principalmente envolvendo esse tópico da data do julgamento, que não foi estabelecida. Eu acredito que provavelmente deve acontecer só no próximo ano. Infelizmente. Não dá para acreditar em nada que a equipe do Bryan diz, porque são cheios de artimanhas. São inúmeras moções ridículas, coisas assim muito pequenas. Olha, é nítido que eles estão tentando atrasar o julgamento, não sei com que propósito, porque obviamente talvez para ele seja melhor o Bryan permanecer na cadeia não condenado do que ser condenado logo de cara. Sabe, sei lá, vai saber, né? Advogado conhece muita coisa, eu não conheço, então eu não posso ficar especulando quais são os planos, mas assim, são planos que de certa forma geram um grande incômodo, porque nós estamos percebendo que toda vez que a Annie Taylor aparece no tribunal, ela só sabe dizer: eu não tive tempo de ler, não tive tempo de analisar, não pude conversar com as testemunhas, essa mulher nunca tem tempo para fazer nada. Então realmente eu não sei o que a equipe do Bryan está fazendo, porque toda vez, tudo que ela alega é isso: ela não teve tempo de analisar essas provas, eu não pude ouvir essas testemunhas, eu não pude ver essas imagens. Então assim, o que está acontecendo? A questão é que agora, esse argumento da transferência do julgamento, isso seria sim uma moção plausível. Eu acho que seria, eu vou conversar mais com a doutora Sandra sobre isso, não sobre a possibilidade disso ocorrer, porque disso de fato eu conheço, já vi casos em que uma necessidade de mudança de júri realmente é válida. A questão é que o ponto talvez inflame aqui é que a gente não sabe. Eu teria que dar uma analisada melhor para ver essa questão. Se eu entendo, assim, esse argumento dela de que a cidade toda está inflamada, isso de fato é real. Não vamos fingir que não é, que sabemos que há mesmo um incômodo constante, visível, e obviamente o júri, ele seria difícil talvez achar ali pessoas que não tenham algum conhecimento do caso. Porém, considerando recentemente houve um julgamento em uma cidade famosíssima nos Estados Unidos que, pessoalmente, eu fiquei perplexo que não, naquele caso ali em particular, ou deveria haver uma mudança de cidade, de condado. Eu acho que naquele caso em particular deveria haver uma mudança de estado como um todo, porque já era prévio ali que o júri não seria imparcial, que o júri votaria para condenar a pessoa que estava em julgamento. E não deu outra. A pessoa foi condenada e aí a imprensa, entendeu? O júri todo imparcial, não sei o que mentira. O júri ali descaradamente parcial. Então, assim, é complicado quando se há questões em que, particularmente, você sabe que há uma tendência e há uma inclinação. Óbvio que nós queremos que o sistema funcione da maneira como ele foi projetado para funcionar. O correto é as pessoas entrarem ali dispostas a ouvir os argumentos dos dois lados e não, sabe, eu não, por exemplo, eu não consideraria que seria correto que eu entrasse como jurado nesse caso, porque é óbvio que eu já votaria para condenar o Bryan, a menos que, é claro, que as provas que a equipe dele apresentasse lá fossem convincentes o suficiente. Eu realmente, eu sei que eu tenho uma mente aberta para mudar de opinião quando necessário. Eu mesmo tenho uma grande experiência aqui no canal, que é com o caso A Minissérie A Escada, 5 episódios. Se você não conferiu essa minissérie, assista. É uma minissérie em que eu comecei a elaborar o roteiro, e na época, como eu já conhecia o caso,
Na época, eu conheci o caso por um documentário em particular, e o documentário, ele apresentava o indivíduo como culpado. Então, você, inflamado pelo documentário, você fala, né, que descarado, a pessoa é totalmente culpada. Só que ao longo da minha pesquisa, principalmente quando eu comecei a analisar certos registros ali, documentos, assim, bombásticos, a minha opinião começou a... é chocante, assim, é uma das experiências mais significativas que eu tenho envolvendo esses casos, porque a minha opinião ali mudou de uma forma drástica, radical, que eu falei, gente, a pessoa não é culpada, e aí, né, vocês veem lá a minha opinião no final, a gente tem a reviravolta no final do episódio 4 pro começo do episódio 5 é chocante, porque aparece ali o possível culpado, então é muito interessante. Eu tenho também uma experiência muito interessante com as mulheres do presidente, porque ali as mulheres do presidente eu nunca pude chegar, na minha opinião, na minha análise final, porque a minissérie não foi concluída, infelizmente. Mas tem mais ou menos 24, 25 episódios da minissérie produzidos, e as vítimas da minissérie, quando eu comecei a trabalhar, para quem não sabe, eu também não... eu basicamente não conhecia a história, então, e quando eu comecei a trabalhar, eu não peguei as vítimas todas de uma vez. Eu conhecendo caso a caso, e aí eu fui sendo convencido mesmo, porque inclusive tinha uma das vítimas, eu só ouvia falar e eu não acreditava. E eu só passei a acreditar depois que eu li os depoimentos, e aí eu comecei a identificar algumas coisas, e aí buracos na história do fulano que faziam sentido com o que estava sendo dito ali. Aí você encaixa as peças. Então é muito incrível quando há essa mudança de pensamento, essa transformação, e você se abre para o entendimento de uma realidade que você não estava sequer cogitando como possibilidade. Claro que essas são situações, são histórias que as emoções, elas estão muito mais cruas, e eu acho que facilita o processo para que haja um entendimento e para que haja um reconhecimento de, olha, talvez não seja dessa maneira que eu estou pensando aqui. No caso do Brian, nós sabemos que dificilmente é a possibilidade dele ser inocente. Há provas esmagadoras apontando para a direção dele, as desculpas dele são esfarrapadas, as explicações aqui envolvendo o álibi dele. Quem lembra do álibi que ia mudar tudo? Quando o álibi veio, não mudou nada, só fez com que caíssemos em gargalhadas e risadas, porque simplesmente estávamos vendo que, olha, é a obra de advogado aqui, não tem desculpa nenhuma, então a pessoa inventa essa historinha, ai, estava dirigindo de madrugada, quem que está dirigindo de madrugada desse jeito? Muito azar, né, você sair para dirigir, justo em uma cidade que não é sua, onde você não mora, e aí você passa lá perto da cena do crime, me engana. Então, assim, eu entendo, e eu sei que, se olharmos para a Constituição, nesse caso aqui, a defesa, ela tem pontos aqui que merecem ser olhados com cuidado. Especificamente, eu acredito que quem já está no meio jurídico tem um entendimento mais gravitacional desse assunto, conseguiria dar algumas declarações ou talvez expressar algumas análises que seriam mais condizentes com a realidade, e talvez, obviamente, expressar se a necessidade de mudar de condado, de mudar de cidade, faria diferença nesse caso ou não, porque uma coisa que o promotor Bill Thompson falou realmente é real. Todo mundo sabe, esse caso está em todos os lugares, então, obviamente, vai ser difícil achar um júri que não tenha ouvido falar, mas ainda assim é importante considerar que as pessoas ali do condado como um todo estão mais envolvidas, e isso é inquestionável. Mas eu gostaria de finalizar dizendo que eu tenho observado uma coisa no padrão de comportamento da Annie Taylor, da equipe de defesa do Brian, porque parece que a equipe está gastando mais tempo tentando encontrar brechas para que o caso seja descartado, em vez de montar uma defesa. E talvez, se eles estão tendo dificuldade em montar uma defesa, é porque sabem que vai ser muito difícil construir uma defesa convincente, uma defesa que faça com que as pessoas de fato acreditem que ele não é culpado.
Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!